Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A paz do Senhor, meus amados irmãos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje veremos dos versículos 28 a 32 do capítulo 21 de Mateus, sobre a parábola dos dois filhos. Vamos lá? Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos e, dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas, depois, arrependendo-se, foi. E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E, respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram-lhe eles: O primeiro. Disse-lhes Jesus: Em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Porque João veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Vós, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Amém, amados? Então, novamente, aos poucos. O Senhor Jesus, pergunta aos discípulos, ensinando eles através dessa parábola dos 2 filhos. Mas que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. E dirigindo-se ao primeiro, disse: Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Então esse homem se dirigiu primeiro a um filho e depois ao outro filho, falando para que ele fosse trabalhar na vinha. Por quê? Qual é a vontade desse pai? A vontade desse pai é que os seus filhos o ajudassem, na vinha dele. Ele, porém, respondendo, disse: Não quero. Mas depois, arrependendo-se, foi. Então, aquele primeiro filho falou que não queria, trabalhar na vinha, mas depois o quê? Depois foi. E dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo. E respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor. E não foi. Então, aquele primeiro filho, ele falou que não queria ir, Então, quem a gente pode comparar a ele? Comparar com uma pessoa que, como posso dizer, de primeiro, essa pessoa está tendo uma vida aqui no mundo, por assim dizer, que é de prazeres, de pecados, Todos somos pecadores. Eu estou só tentando elucidar, exemplificar, dando exemplos para que a gente possa entender. Então, esse primeiro filho, ele não queria fazer a vontade do pai, então ele estava desobedecendo ao pai. Nós, antes de termos encontro real com Deus, nós cristãos e também os não cristãos, temos a condição primária, de o quê? Como pecadores, somos o quê? Desobedientes a Deus. Por quê? Quem peca está cometendo algo que vai contra a vontade de Deus. Então, quem peca está o quê? Desobedecendo a Deus. Então, aquele filho que não faz o que o pai queria que ele fizesse, é aquele filho que o quê? Que está desobedecendo a Deus, que está numa vida de pecado e não quer fazer aquilo que Deus quer para ele, mas ele quer fazer aquilo que ele deseja. Então, no primeiro chamado, no primeiro momento com Deus, ele pode até não aceitar o quê? Não querer fazer a vontade de Deus. Mas aí o que a palavra fala? Mas arrependendo-se,
foi. Então, por mais que no primeiro momento ele não aceitou o chamado de Deus para a vida dele, ele se arrependeu da decisão que ele tinha tomado para a vida dele, das práticas que ele estava fazendo que desobedeciam a Deus, e foi o quê? Foi trabalhar na vinha, foi o quê? Obedecer a Deus, né? Então essa pessoa se arrependeu da conduta que estava tendo e foi obedecer ao Senhor, foi trabalhar na vinha, né? E, dirigindo-se ao segundo, falou-lhe de igual modo, e respondendo ele, disse: Eu vou, Senhor, e não foi. Então, o segundo filho é um filho que já de primeira aceitou com bom grado. Sim, pai, eu vou com você, eu vou trabalhar na sua vinha. Mas o que aconteceu? No final, ele não foi. Então, é aquela pessoa que ao ouvir o chamado de Deus, ao ouvir sobre as coisas de Deus, o Evangelho, é uma pessoa que se transforma, né, cristão, né, como posso dizer, vamos ter discernimento, vamos sempre orar pedindo a Deus revelação, mas é como se fosse aquele cristão que ouve a palavra de Deus, aceita, glorifica o nome do Senhor e já quer ser batizado e já quer fazer tudo e quer ajudar na obra, mas depois vem as primeiras lutas. Tem aquela parábola, né, que fala sobre o semeador, né, que escuta com ânimo, mas vem as dificuldades, vem as tentações, as tribulações, e aí essa pessoa o quê? Se perde no caminho, né? Então esse segundo filho, ele aceitou logo: sim, pai, eu vou te ajudar, vou obedecer sim. Mas o que aconteceu? No final, ele não foi. Então, é aquele que falou que ia obedecer, de primeiro estava obediente ao Pai, né, a Deus, mas no final não cumpriu o propósito, não obedeceu, não fez aquilo que Deus pediu a ele, não fez aquilo que o pai, esse filho não fez aquilo que o pai pediu que ele fizesse, né? E aí o Senhor Jesus diz: qual dos dois fez a vontade do Pai? Né? Perguntou aos discípulos. Perguntou aos discípulos e quem provavelmente estava com eles, né? Disseram-lhe eles: o primeiro. Disse-lhes Jesus. Então eles responderam: o primeiro fez a vontade. Por mais que no primeiro momento ele disse que não queria, no fim ele se arrependeu e foi. O primeiro responderam, né? Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Então, quem eram os publicanos? Na minha outra tradução, nova tradução na linguagem de hoje, fala dos publicanos a respeito dos colhedores de impostos, né? Pessoas de má fama, né? Que as pessoas não gostavam deles por impor, né, impostos para as pessoas, e muitas das vezes eles poderiam utilizar da profissão para roubar, né, para aumentar imposto que não precisava ou cobrar mais do que realmente era para ser cobrado. Então eram pessoas do quê? De má fama, né? Então os publicanos e as meretrizes, quem eram as meretrizes? As mulheres, né, que tinham uma vida promíscua, né, por assim dizer. E então, homens e mulheres de má fama. Então o Senhor Jesus disse: em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Então aqui o Senhor tá revelando que eles estavam entrando primeiro que quem? Que aqueles que estavam ouvindo o Senhor Jesus ali. Quem eram quem? Os judeus, né? Que eram podia ser os discípulos de Jesus, a multidão, o povo judeu que estava ali em volta, escutando o quê? O que o Senhor Jesus estava ensinando. Por quê? Porque eles eram um povo escolhido de Deus, né? O povo separado. O povo de Israel era o povo escolhido por Deus. Então, aquelas pessoas que eram os escolhidos, que se diziam, né, do povo de Deus, elas estavam entrando depois, né? Os meretrizes e os publicanos estavam entrando primeiro que essas pessoas. Por quê? Por mais que elas tenham aceitado o chamado um pouco mais tarde, né? Após uma vida de promiscuidade, enfim, essa pessoa, elas o quê? Verdadeiramente se arrependeram e fizeram a vontade de Deus, que é o quê? Que nós
temos que obedecer a Ele. Então essas pessoas se arrependem e começam a obedecer a Deus. Então eles fazem a vontade de Deus. Qual a vontade daquele pai? Que trabalhem na sua vinha. Então o filho que obedeceu foi aquele que falou primeiro não quero, mas se arrependeu e foi. E não é aquele que falou que, de primeira que ia, mas não foi, certo? Então essas pessoas estavam entrando primeiro, né, adiante de vós no reino de Deus. Porque João, né, João quem? João Batista, não João Apóstolo, João Batista, veio a vós no caminho de justiça, e não o crestes, né? O João Batista era o mensageiro do Senhor. Ele veio na frente do Senhor Jesus e pregava, né? Arrependam-se dos seus pecados, pois o reino de Deus, o reino dos céus está próximo, né? E não o crestes. Então, que o povo de Israel, os judeus, né, não creram no João Batista, mas os publicanos e as meretrizes o creram. Então, né, essas pessoas que estavam afastados de Deus, né, afastados de um propósito com Deus, essas pessoas ouviram a mensagem, né, vós no caminho de justiça, ouviram a mensagem de João Batista e creram. Vós, porém, vendo isso, vós quem? Os judeus, né, o pessoal que estava com o Senhor Jesus, o povo de Israel, né? Porém, vendo isso, vendo o quê? Que as meretrizes e os publicanos estavam o quê? Estavam crendo na mensagem e o quê? Se arrependendo. Nem depois vos arrependestes para o crer. Então, apesar deles verem que essas pessoas de má fama estavam se rendendo ao Senhor, né? Estavam entregando suas vidas a Deus e se arrependendo, nem vendo isso, eles utilizaram dessa experiência para o quê? Para eles mesmos, o quê? Se arrependerem também e crerem também, né? Então, porém, vendo isso, nem depois vos arrependestes para o crer. Em Lucas 3,12 diz que os cobradores de impostos chegam para serem batizados por João Batista. Se arrependeram e creram na mensagem dada por João Batista. Em Lucas 7:29-30, os cobradores de impostos se arrependeram e creram na mensagem e foram batizados. Mas os fariseus e os mestres da lei não quiseram ser batizados, rejeitando assim o plano de Deus para eles. Então eles não quiseram ser batizados por João Batista e rejeitaram o plano de Deus para a vida deles, né? Essa e mais duas parábolas que o Senhor Jesus compartilhou, né? Em que o Senhor Jesus, deixou perfeitamente claro que o reino de Deus estava sendo tirado dos judeus e dado a um povo que ouviria a mensagem. Então, né, os judeus, né, o povo de Israel, era um povo que era separado para Deus. Só que eles, o quê? Eles não estavam ouvindo, eles não estavam crendo na mensagem. Então, o reino de Deus estava sendo tirado deles para dar a quem? A quem ouvisse a mensagem, sendo povo judeu ou não. Mas, notavelmente, o próprio povo que os líderes religiosos desprezavam, né? A parábola dos 2 filhos, peculiar a Mateus, revelava que os líderes religiosos rejeitaram o caminho da justiça, mas os publicanos e as meretrizes o aceitaram. Por conseguinte, o reino dos céus seria deles, né? Então, os publicanos, as meretrizes, os não-judeus que ouviram a mensagem e creram e aceitaram, por conseguinte, o quê? O reino dos céus seria deles. E quem são esses hoje, amados? Somos nós. Nós não fazemos parte do povo judeu, mas fazemos parte de uma Jerusalém espiritual, né? Uma nova Jerusalém. Somos um único povo, é o que eu acredito, né? Mas nós somos gentios, né? Nós não somos judeus, mas nós que ouvimos a mensagem e cremos no Senhor Jesus e cremos nessa palavra, né? O reino dos céus vai pertencer o quê? A nós. Será nossa. Amém? E é isso, amados.
Até o próximo vídeo. Vamos falar sobre a parábola dos lavradores maus. Amém? Deus abençoe a todos.